A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Me chamo Israel Lucas e servimos a Deus como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Caxias, no estado do Maranhão. Nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. E hoje daremos continuidade nas ministrações da revista da Escola Bíblica Dominical, último trimestre de 2021, lição bíblica de jovens, que tem como título Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Louvado seja Deus. Aprove a Deus, nós chegamos à lição de número 5. O título da lição de hoje, que nós iremos ministrar, será sobre as bodas do Cordeiro, lição do dia 31/10 de 2021. Como os queridos irmãos sabem, a lição está em ordem cronológica, de acordo com os eventos escatológicos cridos pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus e pautados nas Sagradas Escrituras, qual que seja, nós começamos com os sinais dos tempos, os sinais da segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da Igreja, o tribunal de Cristo, e hoje, nessa lógica, nessa sequência, iremos falar a respeito das bodas do Cordeiro. Próxima lição, grande tribulação. Então, a disposição dos assuntos está em ordem cronológica. Isso é muito bom porque entendemos os eventos que se sucederão de acordo com as Sagradas Escrituras, ok? Os queridos professores já conhecem a nossa didática, nós não iremos expor a lição bíblica da forma como está aqui, escrita pelo pastor Reinaldo Odilo, mas iremos trazer algo a mais para os queridos irmãos. Eu baseei esta ministração no livro do pastor Eurico Bergstein, na sua Teologia Sistemática, editada pela CPAD. Muito bom, recomendo para os queridos irmãos, ok? Eu trouxe aqui ele, tem uma capa, recomendo que o querido professor adquira, é um livro muito bom e vai ajudar você bastante nas ministrações da Escola Bíblica Dominical. Pois bem, o texto do dia, Apocalipse 19:7, síntese, vou ler para vocês, somente os crentes fiéis ao Senhor participarão das bodas do Cordeiro, é uma verdade inegociável, e temos também aqui o texto bíblico, né? Baseia-se em Mateus capítulo 25, verso 1 até o verso 13. O querido professor leia em sala de aula, juntamente com os seus alunos, já despertando a participação dos queridos discentes, para a honra e glória do Senhor. Pois bem, temos aqui os tópicos, três grandes tópicos principais com os seus subtópicos. O primeiro tópico, a parábola das bodas, que tem como subtópico o matrimônio, as virgens, e terceiro, não vos conheço. O segundo subtópico, características das bodas do Cordeiro. Primeiro subtópico, quando se darão as bodas do Cordeiro. Segundo, o grande banquete. Terceiro, a conclusão do plano da redenção. E o terceiro tópico, tempo de festa e de alegria. Primeiro subtópico, alegria, exultação e glória. A esposa se aprontou. E por último, um chamado especial. E temos aí a conclusão da presente lição, ok? Então, nós iremos seguir a disposição do assunto das bodas do Cordeiro de acordo com a teologia sistemática de Eurico Bergstein, fazendo os seus devidos comentários. O nosso intuito é ajudá-lo a acrescentar nas suas aulas, no material de estudo que o querido professor vai apresentar em sala de aula e, com isso, agregar valor na sua didática, no ensino, na instrução, na Escola Bíblica Dominical, ok? Deixe o seu like, deixe o seu gostei, nos faça sugestões, entre em contato conosco, querido professor, quiser os nossos slides, estamos aqui à disposição para servi-los da melhor forma possível, tá bom? O nosso intuito é basicamente ajudá-los na preparação das suas aulas, ok? Pois bem, vamos iniciar. Temos aqui o nosso slide, querido professor pode acompanhar, lição de número 5, as bodas do Cordeiro, né? Neste ponto, veremos o que irá acontecer quando Jesus, com a sua igreja já glorificada e coroada, entrar nos céus. Pois bem, é interessante que o querido professor faça um resumo do que até aqui nós já vimos, nós já percebemos e aprendemos. Faça esse resumo em sala de aula. Querido professor pode usar o quadro, pode fazer perguntas para os alunos, pode fazer um cartaz com os principais eventos. No vídeo anterior que eu falei sobre o arrebatamento da igreja, aliás, sobre o tribunal de Cristo, nós trouxemos um quadro bem organizado, comparativo, e também no vídeo de arrebatamento temos esse quadro
que traz um panorama dos eventos escatológicos. Então, toda vez que o querido professor iniciar um novo assunto, faça um breve panorama sintético dos eventos escatológicos, ok? Isso vai trazer aí uma imagem mental juntamente com seus alunos. Então, isso facilita a compreensão do estudo bíblico. Então, vamos lá, vamos fazer esse resumo. Primeiro evento marcado na agenda de Deus é o arrebatamento da igreja, onde a igreja será raptada, todos os santos serão raptados, aqueles que morreram em Cristo no Antigo Testamento ressuscitarão primeiro, na sequência, aqueles que estiverem vivos serão transformados e alçados aos céus, todos nós com seus corpos glorificados, a adentrarmos ali nas nuvens para o encontro com Jesus Cristo, que após esse evento do arrebatamento da igreja, aqui na terra se dará a grande tribulação, período que durará 7 anos, aqui de acordo com o tempo da terra, com o cronos, com o relógio terreno, e a ocasião em que os santos, arrebatados antes dessa grande tribulação, estaremos nos céus, nas nuvens, onde teremos o encontro com Cristo. E lá, após o tribunal de Cristo, que não vai julgar pecados, mas sim irá aquilatar a respeito das obras que praticamos aqui na terra, se foram obras com metais preciosos e pedras preciosas, ou obras como palha, madeira e feno, que passarão tudo pelo fogo e será provado. Aquilo que permanecer e ficar intacto, de acordo com o poder do Espírito Santo, aqueles que passarem receberão um galardão. Os que não passarem não receberão um galardão. Então esse será o tribunal de Cristo. Nós discutimos isso no vídeo passado. E após o tribunal de Cristo, entraremos nos céus de glória, na Nova Jerusalém. E isso que é maravilhoso. E este evento, de acordo com as Sagradas Escrituras, com as parábolas do próprio Senhor Jesus Cristo, de acordo com Mateus, ele nos trata que é as bodas do Cordeiro. Então é um evento que nós iremos discutir. Após o arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, nas nuvens, nos ares, ok? E após isso, adentraremos nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, onde se dará início às bodas do Cordeiro. Enquanto isso, aqui na terra, será o período da grande tribulação, ok? E após as bodas do Cordeiro, não se sabe o tempo que irá durar, porque lá os céus não é medido com o tempo aqui da terra, nós estamos com o nosso corpo glorificado e não nos pertence estabelecer tempos e épocas e momentos, de acordo com as Sagradas Escrituras. Após esse período nupcial do encontro com o noivo e a sua noiva, nós voltaremos à igreja juntamente com o Senhor Jesus Cristo aqui para a terra, com a igreja glorificada, com os anjos. Será o momento de estabelecimento do trono lá nas cercanias de Jerusalém, na própria Jerusalém, para a honra e glória do Senhor, derrotando aí o anticristo e dando sequência ao período milenial, onde terá paz e tranquilidade aqui nessa terra, ok? Esses assuntos serão os nossos próximos vídeos postados aqui no nosso canal, de acordo com a cronologia escatológica da revista de jovens, que trata sobre o Senhor Jesus Cristo voltando, arrebatando, juntamente com a sua igreja, estabelecendo a paz aqui na terra e a consumação de tudo após o período milenial, ok? Mas dando sequência, apenas como um aspecto de introdução, vamos agora falar sobre Jesus entrando com a sua noiva no céu. Eu trouxe aqui o slide, vou ler o slide para vocês, e diz o seguinte: a alegria inexplicável que os santos arrebatados sentirão no encontro com o maravilhoso Salvador será aumentada ao entrarem com Jesus nos céus, lugar que ele lhes preparou. Olha que maravilha, né? A Bíblia Sagrada ela faz referência a casamentos quando se trata de uma exuberância, de uma exultação, de uma alegria. O querido comentarista, pastor Reinaldo Dilo, ele trata isso nessa lição. Ele fala de vários exemplos de casamentos e, trazendo características de cada um deles, ele aplica aí para as bodas do Cordeiro. Então, o Tribunal de Cristo, após encerrar esse período aí do Tribunal de Cristo, não sabemos como se dará, a Bíblia não revela detalhes, nós adentraremos nas núpcias, no momento do encontro perfeito e inabalável com o Cordeiro, com o noivo. A igreja prefigurada nas Sagradas Escrituras como noiva, pronta, ataviada para aquele grande momento, uma alegria indizível, né? Nós comparamos aqui com um casamento, porque é um momento de grande felicidade, quando o noivo encontra a noiva, quando há esse encontro para uma junção, onde se tornarão um. Então, isso, de acordo com as Sagradas Escrituras, é prefigurado com o encontro de Cristo com a sua noiva, com a sua igreja.
com os santos de todas as épocas e de todos os momentos. Eu fico imaginando que momento maravilhoso. Os queridos irmãos e irmãs que são casados tiveram essa felicidade no momento do casamento, quando olharam o seu esposo, quando olharam a sua esposa, melhor dizendo, o noivo, a noiva, no altar, aquele momento que o frio na barriga, você não consegue se conter, muitos se emocionam, alguns não conseguem nem chorar porque é uma alegria tão grande. Então, tudo isso será efêmero, não se compara com o que acontecerá nos céus de glória, quando adentraremos nas mansões celestiais para o encontro perfeito, maravilhoso, com o próprio Senhor Jesus Cristo nos céus. Então, aguardemos esse grande momento e estejamos prontos para a honra e glória do Senhor. Pois bem, o segundo slide, a Jerusalém Celestial. De acordo com o slide, a cidade cujo construtor é Deus receberá a noiva do Cordeiro. Agora, olha como é interessante. Quando Jesus entrar com o seu povo no céu, multidões e multidões, milhares de anjos nos receberão, nos recepcionarão com cânticos. Olha como isso é maravilhoso, né? A Bíblia nos revela algo sobre esses cânticos dos anjos que serão entoados no céu. Agora observe comigo aqui sobre esse grande momento em Apocalipse 5, verso 11 e 12. A palavra de Deus diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Glória a Deus por isso. Então isso nos emociona, porque é um momento tão aguardado por todos nós. Você que está passando por sofrimentos, você que está passando por momentos de angústias e aflições, você terá esse encontro com Cristo, aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Será um momento que não conseguiremos nos conter. Será um momento de grande exultação, de grande impacto de nossas almas, fazendo com que nos prostremos diante da grandeza de Deus. Que encontro maravilhoso! Continuando, o cântico será como o ruído de muitas águas. É uma verdade bíblica, né? Cantarão o cântico de Moisés ou do Cordeiro, de acordo com Apocalipse 15, verso 3 e o verso 4. Eu vou ler para os queridos irmãos, para estarmos a par destes textos, para serem lidos em classe, para entendermos esse glorioso momento. É interessante porque as bodas do Cordeiro não nos é revelado detalhes a respeito do que acontecerá passo a passo, mas existem sim alguns vislumbres nas Sagradas Escrituras que faz com que anseiemos cada vez mais esse grande momento. Então o texto, Apocalipse 15, verso 3 e o verso 4. A palavra de Deus diz assim: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quantos podem glorificar a Deus? Que maravilha! Então, cânticos de Moisés e do Cordeiro. Como é maravilhoso saber que esse é o mesmo cântico que já começamos a cantar em nossos corações. Que maravilha, né? Quanto mais o Espírito Santo nos abençoa, quanto mais Ele enche as nossas vidas, quanto mais temos uma vida de santificação diante da presença de Deus, esses hinos e cânticos são entoados fortemente em nossos corações. Então, o segredo é o ponto das Sagradas Escrituras: santifiquemos a nossa vida a cada dia mais, para que possamos entoar cânticos em espírito e em verdade, começando aqui na terra, a vislumbrar daquilo que já experimentaremos nos céus de glória. Não será comparável, não há como aquilatar. No céu será muito mais glorioso, mas aqui na terra devemos perceber que, como passageiros, já devemos experimentar um pouco daquilo que será desfrutado na eternidade. Desfrute com alegria, com amor, com graça,
com verdade, desses cânticos em seus corações, para que possamos juntos continuar glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Efésios capítulo 5, verso 19, diz o seguinte: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com um coração ao Senhor, prostrando-se diante da sua grandeza, é a forma como devemos entoar cânticos, salmos e hinos ao Senhor. Porque tudo isso, de uma certa forma, já prefigura aquilo que Deus vai fazer em nossas vidas. Louvado seja Deus. Continuando, Jesus apresenta a sua noiva diante do trono de Deus. Junto com Jesus, a multidão glorificada e lavada no seu sangue entrará perante o trono de Deus. Será o próprio Jesus quem apresentará os santos. Ele dirá: Pai, aqui estão aqueles pelos quais eu morri. Eles confessaram o meu nome na terra, eles foram fiéis à minha palavra. Que maravilha! Muitas vezes, enquanto esteve aqui na terra, Jesus ele prometeu sim apresentar os seus fiéis, aqueles que o serviram, que acreditaram no poder daquele que ele revelou aqui na terra, daquilo que ele revelou. Ele prometeu confessá-los diante de Deus, confessar os seus fiéis que creram na sua palavra diante do próprio Deus Altíssimo. Ele mandou escrever a igreja de Sardes, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 3, verso 5, ele diz o seguinte: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei, olha a parte B, e confessarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3, verso 5. Então, será um grandioso momento onde nós seremos apresentados, confessados diante do próprio Deus. Que maravilha, né? Com as bodas do Cordeiro chegará esse grande momento. Os santíssimos olhos do Todo-Poderoso contemplarão os salvos, todos os ex-pecadores, agora irrepreensíveis e santos diante da presença de Deus. Não mais dominados pelo pecado, mas simplesmente libertos totalmente da presença do pecado, apresentando-se de forma pura, perfeita, sem mácula diante do próprio Deus. Ele verá a noiva, o seu particular tesouro. Ela estará perante o trono do próprio Deus, porque o Pai deu o seu Filho e esse deu a si mesmo para a redenção de nossas vidas. Então, é uma verdade bíblica inegociável que nós devemos entender. Pois bem, chegamos aqui no último slide e vamos entender a respeito dessa realização das bodas do Cordeiro. Vamos tentar trazer algumas informações para o querido professor levar em sala de aula, ok? A realização das bodas do Cordeiro. Primeiro, no processo da vinda de Jesus, o ponto culminante será, sem dúvida, a santa cerimônia que a palavra de Deus chama de as bodas do Cordeiro, conforme Apocalipse 19, verso 7, que é o texto que a querida lição expõe, que trata desse tão grandioso momento. Está escrito: já a sua esposa se aprontou, lá no verso 7 de Apocalipse 19. Já a sua esposa está pronta, se ataviou para esse grande momento. Então, depois da grande festa, depois desse período de encontro, certamente ela é chamada de a esposa, a mulher do Cordeiro, né? Então já foi consumado todas as coisas. Apocalipse capítulo 21, verso 9, é a tratativa pela qual o apóstolo João retrata após o encontro da noiva com o noivo, chamando-a, por sua vez, de a esposa, a mulher do Cordeiro. Então, é isso que nós teremos como significado nos céus de glória. Pois bem, primeiro, o que significa a expressão a noiva do Cordeiro? Essa expressão figurada mostra o que acontece quando uma alma entra em aliança com Jesus Cristo, através da salvação, para ser-lhe fiel, para pertencer inteiramente a Ele e para aguardar sua vinda a fim de estar para sempre com Ele. Essa é a nossa expectativa, né? Nós o amamos, nós amamos a Cristo de todo o nosso coração, embora ainda não tenhamos visto pessoalmente, de acordo com 1 de Pedro, capítulo 1, verso 8. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Olha que maravilha, e cheia
de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Então, mesmo sem tê-lo visto, nós o amamos e temos essa expectativa. Então, devemos fazer assim como fez Rebeca, noiva de Isaac, desde o momento em que ela afirmou: irei, eu quero ter esse encontro, eu quero vê-lo. Então, essa deve ser a expectativa dos santos, essa deve ser a expectativa da nossa alma, do nosso espírito, para aquele grande momento, ok? Então, pertencemos ao povo chamado noiva de Jesus, desde o feliz momento em que fomos, pela fé, lavados pelo seu precioso sangue. Olha que alegria! Temos dentro de nós a esperança de que ele virá nos buscar e nos levará para a sua glória. É uma promessa inegociável, uma promessa que irá acontecer. Independente da expectativa que tenhamos quanto ao momento, o instante, não devemos estar nos preocupando com isso, mas simplesmente como noivas aguardando o noivo prontamente, ataviadas, com vestes brancas para aquele grande momento, santificando-nos, orando, nos consagrando, jejuando, estando com o coração quebrantado diante da presença de Deus, nos prostrando diante da sua grandeza. Essa deve ser a nossa atitude na espera, aguardando aquele grande encontro, ok? Segundo, quem pertence à noiva de Cristo? Será somente a igreja de Cristo? Não, não somente a igreja de Cristo. A ela pertence os crentes de todas as épocas e de todas as eras, desde o justo Abel, todos os que morreram com fé nos sacrifícios que cobriam o pecado, instruídos aí de acordo com o que o Antigo Testamento ensinava, ok? E por isso, eles tiveram seus pecados lavados no sangue de Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário. Ou seja, nós fomos salvos tendo em vista aquele que veio e morreu na cruz do Calvário por nós. Os santos do Antigo Testamento foram salvos e cobertos pelo sangue do próprio Jesus na expectativa daquele que viria. Então, esse é o entendimento das Sagradas Escrituras. A salvação sempre foi pela graça, ok? Então, naquele grande encontro, nas bodas do Cordeiro, quando estaremos assentados juntamente com Abraão, com Isaac, nós teremos sim a alegria, a comunhão dos santos do Antigo Testamento. Essa ressurreição, de acordo com as Sagradas Escrituras, acontecerá dos santos do Antigo Testamento, ok? Então, será um encontro de toda a igreja, identificada como a noiva de Cristo. O Senhor, ele na sua ressurreição, conduziu-os para o seio de Abraão, ao paraíso. Então, eles saíram aí desse seio de Abraão, identificado como o terceiro céu, para o paraíso, para a Nova Jerusalém, com o seu corpo glorificado, com os seus corpos ressuscitados, ok? Esse é o entendimento das Sagradas Escrituras. Assim, juntamente com a igreja, formam todos um só corpo, o de Cristo, que aguarda a sua vinda de Jesus. Então, a expectativa também dos santos do Antigo Testamento, essa segunda vinda do Senhor Jesus Cristo para levar a sua igreja na ocasião do arrebatamento, onde teremos esse encontro perfeito nos céus de glória, adentrando na Nova Jerusalém, nas bodas do Cordeiro, em seguida a sua segunda vinda a rigor, aqui de forma visível para todo mundo, quando dará fim à grande tribulação, derrotando a trindade satânica, o anticristo, o falso profeta e a besta, e por sua vez inaugurando um período de paz e comunhão. Então, esse será os eventos de acordo com a escatologia bíblica. Terceira pergunta, o que caracteriza hoje a noiva de Cristo? Interessante esta indagação. Quais são as características da noiva de Cristo, Materialmente falando, uma noiva ela se distingue de longe, é natural. Se nós nos depararmos com alguém que está ataviada, vestida, com vestes para o casamento, nós facilmente identificaremos que é uma noiva, uma pessoa que está a caminho de um casamento e irá se encontrar com um noivo, ok? Então, ela se distingue de longe. Então, muitas coisas devem ser equiparadas com a Igreja de Cristo. Nós devemos perceber também esta distinção. A Igreja de Cristo ela não foi chamada para ser esquisita, mas sim diferente, ok? Nós amamos, nós temos a nossa devoção, somos fiéis, pertencemos a Deus e não ao mundo. E toda disposição da nossa alma, da sede das nossas emoções, deve ser para contemplar e glorificar a Deus, juntamente com o nosso espírito, ok? Então, a nossa amizade não é com o mundo, a nossa amizade é com Deus. O nosso amor não é para com as coisas deste mundo,
mas para com as coisas de Deus. Nós somos fiéis não ao presente século, mas ao próprio Deus. Então, a noiva rejeita todas as ofertas do mundo e permanecendo fiel, por sua vez, ao próprio Senhor. Ela quer ser fiel até a morte. É uma fidelidade em que devemos ter como latente em nossas vidas, né? Esperando, por sua vez, para o encontro com o noivo. Pois na salvação existe a substância da esperança. Então, a expectativa dos salvos é essa grandiosa esperança do encontro perfeito da noiva com o noivo. Mas, para que estejamos preparados, devemos sim amar, ser fiel, orar, jejuar, nos santificar, estar em comunhão com os santos, para estarmos aptos para aquele grande momento do encontro da noiva com o noivo, ok? E a comunhão da noiva com o seu noivo é o quarto tópico aqui, de acordo com o nosso slide, e diz o seguinte: quando Jesus vier, a nossa comunhão com ele não será como antes, uma comunhão aí atrapalhada de uma certa forma pelo pecado. Nossa comunhão tendo em vista uma... Pois bem, o quarto tópico trata a respeito da comunhão da noiva com o seu noivo. Quando Jesus vier, a nossa comunhão com ele, como noiva que somos, será elevada a uma união eterna e perfeita. Olha que maravilhoso. Não terá mais a participação da semente do mal, do pecado, para atrapalhar nossa comunhão com Deus. Será eterna, perfeita, sem mácula, sem defeito e íntegra, justa e verdadeira. Por isso, essa união é chamada de bodas. Bodas, só alegria, festa, regozijo na presença de Deus, ok? A noiva e o noivo passarão a morar juntos por toda a eternidade. Não haverá nada que nos separe desse tão grandioso e maravilhoso encontro com Jesus Cristo, com o noivo, ok? A Bíblia, de fato, ela não nos revela detalhes sobre essa tão grandiosa festa das bodas do Cordeiro, mas podemos sim imaginar que será algo único, perfeito. A festa dos séculos, dos milênios, será uma festa grandiosa, maravilhosa. Tudo isso para a honra e glória de Deus, ok? Uma coisa, porém, é certa: nossa posição como glorificados ao lado de Jesus será conhecida e proclamada de pessoas que estarão nos céus de glória adorando por toda a eternidade ao próprio Senhor dos céus e da terra, ok? Então será um grande momento, uma grande ceia nos céus de glória. A Bíblia revela ainda que, com poucos detalhes, que haverá uma grande ceia nos céus. É interessante este aspecto, né? E que Jesus pessoalmente há de servir os salvos sentados à mesa junto com Abraão, Isaac e Jacó. Olha como é maravilhoso, de acordo com Lucas 12, 35, 37. Quando ele institui a Santa Ceia, disse que não beberia mais neste mundo do fruto da videira, até o dia em que o bebesse de novo no reino de seu Pai. Está lá em Mateus capítulo 26, verso de número 29. Haverá alguma semelhança entre a ceia do Senhor aqui e aquela grande ceia? É uma pergunta que o querido aluno pode fazer. A Bíblia, na verdade, não nos revela detalhes, mas sabemos que nos céus haverá um cântico de louvor pelo sangue que foi derramado. Uma verdade bíblica, de acordo com Apocalipse, capítulo 5, verso 9, e também Apocalipse 7, verso 14. Então, Jesus, que nos há de servir, terá em suas mãos os sinais dos cravos que o feriram. Será o momento em que glorificaremos ele por toda a eternidade, o momento perfeito. Eu trouxe aqui essa imagem ilustrativa, de acordo com o que está o slide, que o professor pode levar em sala de aula, este grande banquete oferecido pelo próprio Cristo, onde irá servir todos aqueles que estarão sentados, ok? Alguns tentam especular o cardápio que será oferecido, o tipo de bebida que será oferecido, mas não nos cabe discutir sobre esses pormenores, porque isso será secundário. O importante é que estaremos sentados na mesa. É isso que devemos nos regozijar e nos alegrarmos. Então, glorifique a Deus, porque o teu lugar está preparado. O lugar de sentar-se à mesa está reservado. Então, continue perseverando com os santos, se santificando diariamente, para que você tenha este momento e este grandioso encontro marcado e esteja junto com a igreja para glorificar a Deus pela eternidade. Então, é um momento maravilhoso, onde nós nos regozijaremos pela eternidade diante das grandezas de Deus. Olha que maravilha, ok? Então, é a lição de hoje. Próxima lição. Já estamos chegando quase na metade do assunto. Próxima lição será sobre a grande tribulação, o que ocorrerá aqui na Terra no período de 7 anos, ok?
Deus te abençoe, Ele guarde, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, porque precisamos chegar a 1000 inscritos para podermos fazer uma live, ok? Temos algumas transmissões ao vivo. Então, contamos com o seu apoio, nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço, até a próxima lição.